Em setembro de 1928, Florence Scovel Shinn estava em seu consultório quando recebeu uma visita inesperada. Uma mulher chamada Catarina chegou desesperada. Catarina tinha escrito afirmações durante 6 meses, seguidos, todos os dias, com disciplina, com fé. Mas nada se manifestava. E ela estava prestes a desistir de tudo. Florence olhou para os papéis que Catarina trouxe, leu as afirmações. Estavam perfeitas. Palavras certas. Estrutura correta. Mas Florence percebeu algo que mudaria tudo. Catarina, você escreveu todas essas afirmações com tinta preta. Florence pegou uma caneta verde da gaveta. Vou te ensinar um segredo que poucos sabem. A cor da tinta não é detalhe. É elemento fundamental de manifestação. E nos próximos minutos, você vai descobrir por que tinta verde amplifica afirmações financeiras em até 300%. E por que tinta preta pode estar bloqueando tudo que você tenta materializar. Catarina ficou confusa. Florence, você está dizendo que a cor da caneta importa? E Florence respondeu com algo que ela raramente revelava. Catarina, tudo no universo é vibração. Cor é vibração. Palavra escrita é vibração. Quando você combina a vibração errada da cor com a vibração da afirmação, você cria interferência. É como tocar 2 notas musicais que desafinam uma com a outra. Mas quando você usa a vibração certa, há ressonância. E ressonância amplifica. E aí está o segredo que 99% das pessoas que ensinam lei da atração nunca vão te contar. Porque ou elas não sabem, ou acham que é crença popular, ou simplesmente nunca testaram como Florence testou durante 15 anos com centenas de alunos. Florence começou a usar tinta verde em 1913, por acidente. Ela tinha acabado a tinta preta, e a única caneta que encontrou na casa era verde, que pertencia ao marido. Precisava escrever uma afirmação urgente sobre dinheiro. Escreveu com verde, e em 48 horas, manifestou. Ela pensou, coincidência. Mas algo a fez guardar aquela caneta verde. 3 meses depois, outra urgência financeira. Ela foi pegar a caneta preta, mas lembrou da verde. Testou de novo. Escreveu a afirmação com verde. Manifestou em 72 horas. Aí Florence percebeu. Isso não é coincidência. Isso é padrão. E ela fez o que sempre fazia. Começou a testar. Sistematicamente. Cientificamente. Durante os próximos 15 anos, Florence realizou o que ela chamava de estudo das cores. Ela pedia para seus alunos escreverem a mesma afirmação. Metade com tinta preta, metade com tinta verde. Afirmações financeiras. Ela anotava tudo. Tempo de manifestação. Taxa de sucesso. Intensidade da manifestação. Os resultados foram impressionantes. Afirmações escritas com tinta verde manifestavam, em média, 3 vezes mais rápido. A taxa de sucesso era 40% maior. E as manifestações eram, frequentemente, maiores do que o afirmado. Florence documentou 312 casos. E o padrão se repetia sempre. Mas por quê? Florence investigou e descobriu algo que conecta ciência espiritual, psicologia das cores e leis herméticas. Verde é a cor da abundância na natureza. É a cor do crescimento. Folhas verdes, plantas crescendo, primavera. Quando você olha para o verde, algo no seu subconsciente reconhece. Isso é vida. Isso é prosperidade. Isso é crescimento. Preto. Por outro lado, é associado com fim, luto, ausência. No nível consciente você não percebe, mas o subconsciente processa cor antes de processar palavra. Então, quando você escreve, eu sou próspera,
com tinta preta. O subconsciente recebe sinais misturados. Palavra diz prosperidade, cor diz ausência, interferência. E tem mais. Florence descobriu que verde tem frequência vibracional de 520 a 570 terahertz. Essa frequência está exatamente na faixa que ativa o chakra cardíaco, que por sua vez está conectado com dar e receber, circulação, abundância. Quando você escreve com verde, você está programando não só mentalmente, mas energeticamente. E aqui fica científico. Estudos de psicologia das cores mostram que verde reduz cortisol, o hormônio do estresse. Quando você está menos estressada, você vibra em frequência mais alta. Frequência mais alta atrai manifestações mais rápidas. É física quântica aplicada à manifestação. Florence não sabia desses estudos em 1928, mas ela sabia pela experiência empírica. E tem outra camada. Verde está no centro do espectro visível, entre vermelho, que é baixa frequência, e violeta, que é alta frequência. Centro significa equilíbrio, e manifestação financeira exige equilíbrio, nem ganância, que é vibração baixa, nem desapego extremo. E é ausência de intenção. Verde é o ponto de equilíbrio perfeito entre querer e permitir. Catarina ouviu tudo isso e disse: "Então me ensina a prática. Como eu uso a tinta verde corretamente?" E Florence ensinou. "Mas antes de eu te passar a prática completa, você precisa saber sobre os 5 erros que as pessoas cometem quando descobrem isso. Por quê? Usar tinta verde errado é pior que usar preta certo. Deixa eu te contar o caso de Margarida, que mostra exatamente isso." Margarida descobriu sobre a tinta verde em uma palestra de Florence em 1927, empolgada. Ela correu para casa, pegou qualquer caneta verde que tinha e escreveu 15 afirmações de uma vez, tudo sobre dinheiro. Quanto mais, melhor, ela pensou. E não aconteceu nada, absolutamente nada. 3 meses depois, Margarida encontrou Florence novamente, frustrada. "Florence, eu fiz o que você ensinou. Usei tinta verde e não funcionou." E Florence perguntou: "Me mostra como você fez." Margarida mostrou, e Florence viu todos os erros de uma vez. Primeiro, Margarida tinha usado caneta verde neon. Segundo, ela tinha escrito com pressa 15 afirmações em 10 minutos. Terceiro, ela tinha misturado afirmações sobre saúde, amor e dinheiro tudo no mesmo papel. Quarto, ela tinha guardado o papel em uma gaveta com contas vencidas. E quinto, ela não tinha feito o passo mais importante: gratidão prévia. Florence olhou para Margarida e disse algo que mudou tudo. "Margarida, tinta verde não é varinha mágica, é amplificador. Se você amplifica a pressa, atrai mais pressa. Se amplifica a confusão, atrai mais confusão. Se amplifica a carência, atrai mais carência. A cor verde potencializa o que você está emanando. Por isso você precisa estar em estado correto antes de usar a ferramenta." Margarida refez tudo, dessa vez, devagar, uma afirmação por vez. Verde esmeralda, gratidão no coração, papel limpo. Guardou em um lugar especial. E em 11 dias, ela recebeu 3 propostas de trabalho. Escolheu a melhor, triplicou sua renda e mandou uma carta para Florence que dizia: "Não era a tinta que estava errada, era eu que estava errada. Agora eu entendi." Primeiro erro: usar verde neon ou verde escuro demais. Florence testou 7 variações de verde. A que funcionava melhor era verde esmeralda. Nem muito claro, nem muito escuro. A vibração precisa estar na frequência exata,
Verde-limão, muito claro, não manifestava. Verde-musgo, muito escuro, bloqueava. Segundo erro, usar caneta gel ou marcador. Florence descobriu que a tinta precisa ser líquida, fluida, porque você está fazendo suas afirmações para a abundância fluir. Se a tinta é em gel, seca, grossa, você está simbolicamente decretando uma abundância trancada. Use caneta de tinta líquida. Se possível, uma caneta tinteiro. Mas, se não tiver, uma caneta esferográfica verde esmeralda também serve. Terceiro erro, escrever com pressa. Florence Scovel Shinn ensinava que, quando você escreve com tinta verde, cada letra precisa ser traçada com intenção. Não se trata de ter uma caligrafia bonita. É sobre presença. Você não está apenas escrevendo palavras. Você está impregnando o papel com uma frequência vibracional. A pressa quebra essa frequência. Quarto erro: usar papel branco comum. Florence descobriu que um papel creme, ou levemente amarelado, amplificava ainda mais o poder da afirmação, porque o amarelo também está na frequência da abundância. Verde sobre amarelo dobra a potência. Mas se você só tem papel branco, ainda funciona. Só não é o ideal. Quinto erro, e o mais importante, escrever sem gratidão prévia. Florence Scovel Shinn ensinava que, antes de tocar a caneta verde no papel, você precisa sentir gratidão. Porque a gratidão abre o canal. Se você escreve com carência, com desespero, com dúvida, a cor não importa. Nada vai se materializar. Gratidão. Primeiro. Sempre. E agora? Vem o ritual completo da tinta verde, segundo Florence Scovel Shinn. Eu vou te passar cada passo, mas preste atenção, porque os detalhes fazem a diferença entre materializar em dias ou nunca materializar. Passo 1. Escolha do momento. Florence descobriu que afirmações com tinta verde funcionam melhor em horários específicos, entre 5 e 7 horas da manhã, ou entre 17 horas e 19 horas da tarde. Por quê? Porque esses são os horários de transição. Aurora e crepúsculo. O véu entre os mundos está mais fino. A manifestação atravessa mais fácil. Passo 2. Preparação do espaço. Limpe a mesa. Nada de bagunça ao redor. Florence dizia: espaço limpo, energia limpa. Acenda uma vela verde se tiver. Se não tiver, não tem problema. Mas a vela verde potencializa, porque adiciona o elemento fogo à vibração verde. Passo 3. Preparação interna. Sente-se. Respire fundo. 3 vezes. Na terceira respiração, sinta gratidão. Pense em 3 coisas que você já tem e pelas quais é grata. Pode ser saúde, pode ser um teto, pode ser comida. Sinta a gratidão no peito. Quando sentir um aquecimento no coração, você está pronta. Passo 4. Pegue a caneta verde. Segure por 30 segundos antes de escrever. Florence ensinava que você precisa alinhar sua energia com a energia da caneta. Parece estranho, mas funciona. Segure, respire, sinta a caneta. Mentalize que essa caneta é um canal de abundância divina. Passo 5. Escreva a afirmação. Comece sempre com: eu agradeço. Não eu quero. Não eu preciso. Eu agradeço. Porque a gratidão antecipada é a chave mestra da manifestação. Escreva devagar, cada letra com amor. Quando terminar, leia em voz alta. A combinação de verde visual com som vocal triplica o poder. Passo 6. Selar a afirmação. Florence ensinava que, depois de escrever e ler, você faz uma cruz verde no final do papel, ou um círculo verde ao redor de toda a afirmação. Isso sela energeticamente.
É como colocar um envelope na carta espiritual. Protege contra interferências. Passo 7. Guarde em um lugar especial. Não deixe o papel com a afirmação em qualquer lugar. Florence Scovel Shinn guardava em uma caixa de madeira. Você pode guardar em uma gaveta especial, em um livro sagrado, em um envelope verde. O importante é que seja um lugar que você considere especial, porque você está dizendo ao universo: isso é importante. Catarina fez o ritual exatamente como Florence ensinou. No terceiro dia, recebeu uma oferta de trabalho que pagava o dobro do que ela ganhava. No sétimo dia, um investimento antigo que ela tinha esquecido rendeu $500. No 15º dia, ela herdou uma quantia de uma tia distante que ela nem sabia que tinha falecido. Mas espera, porque a história de Catarina não termina aí. Florence acompanhou Catarina durante 3 anos, depois daquela primeira afirmação com tinta verde. E o que aconteceu é ainda mais impressionante do que a manifestação inicial. No primeiro mês, Catarina materializou $1.200 de formas inesperadas. No terceiro mês, ela foi promovida novamente. No 6º mês, ela abriu seu próprio negócio. No primeiro ano, sua renda tinha multiplicado por 7 vezes. E Florence documentou tudo. Mas o mais interessante não foi o dinheiro. Foi a transformação energética de Catarina. Ela passou de uma mulher desesperada, que estava prestes a desistir da lei da atração, para uma mulher confiante, que entendia como funciona a materialização. E Florence dizia: isso que é o verdadeiro sucesso. Dinheiro é consequência. Confiança é causa. Catarina se tornou uma das alunas mais próximas de Florence. E, em 1932, Florence pediu para Catarina ensinar o método da tinta verde para outras pessoas. Catarina ensinou para 23 mulheres em 6 meses. Todas tiveram resultados. A taxa de sucesso foi de 87%. E Florence anotou: a aluna se tornou mestre. O círculo se completa. Florence anotou o caso de Catarina como número 47 no seu caderno de estudo das cores. Taxa de sucesso com tinta verde, 89%. E Catarina nunca mais escreveu afirmações com tinta preta. Mas espera, porque tem algo que Florence descobriu que é ainda mais poderoso. E poucos sabem disso: tinta verde consagrada. Florence criou um ritual de consagração para a caneta verde. Uma vez por mês, na lua crescente. Ela colocava a caneta verde em um copo com água e sal durante 3 horas. Depois secava e usava. Ela dizia que isso limpava qualquer energia negativa que pudesse ter impregnado a caneta e renovava a potência. E tem mais. Florence descobriu que você não deve emprestar a caneta verde, porque a caneta absorve sua frequência energética. Se você empresta, ela absorve a frequência da outra pessoa e pode contaminar suas afirmações. Cada pessoa precisa ter sua própria caneta verde sagrada. E aqui vem a parte que vai fazer você repensar tudo. Florence testou outras cores também: vermelho para amor, azul para saúde, dourado para negócios. E funciona. Mas com uma condição: você não pode misturar cores na mesma afirmação. Se você está fazendo afirmações para saúde e dinheiro juntos, escolha uma cor, a mais importante para você naquele momento. Misturar cores é como misturar frequências de rádio. Cria estática. Deixa eu te contar o caso de Roberto. Ele descobriu o segredo da tinta verde com Florence em 1930. Mas Roberto quis ser criativo. Escreveu a afirmação com várias cores: verde para dinheiro, vermelho para amor, azul para saúde, tudo no mesmo papel. Florence alertou: não faça isso. Mas Roberto insistiu. Resultado? Nada materializou. Pior, coisas começaram a dar errado.
Ele perdeu $200 em uma semana. Brigou com a noiva. Ficou doente. Voltou para Florence desesperado. E ela explicou. Você criou interferência energética. As cores lutaram entre si. E o universo recebeu um sinal confuso. Você precisa desfazer isso. Florence ensinou a Roberto o ritual de cancelamento. Queimar o papel com as cores misturadas. E decretar em voz alta. Eu cancelo toda a confusão energética. Eu limpo minha frequência. Eu recomeço. Foi o que o Roberto fez. E 3 dias depois, tudo voltou ao normal. Mas ele aprendeu a lição. Uma cor, uma intenção, um decreto. E agora vem a aplicação prática que vai mudar tudo para você. Nas próximas 24 horas, você vai testar. Compre uma caneta verde. Não precisa ser cara. Precisa ser verde esmeralda e com tinta líquida. Hoje mesmo, antes de dormir, faça a prática. Escreva uma afirmação financeira. Pode ser algo pequeno. $100 inesperados. Um desconto que você precisa. Uma oportunidade. Escreva com gratidão, com presença, com amor. Leia em voz alta. Sele com um círculo verde. Guarde em um lugar especial. E observe. Nos próximos 7 dias, sinais vão aparecer. Pode ser dinheiro inesperado. Pode ser uma ideia que vira dinheiro. Pode ser uma oportunidade. Mas vai aparecer. Porque a tinta verde carrega uma frequência que o universo reconhece como um chamado para a abundância. E Florence Scovel Shinn dizia algo profundo. A caneta verde não é mágica. Você é a mágica. A caneta é só uma ferramenta que alinha sua energia com a frequência da abundância. Como um diapasão que calibra um instrumento musical. Você estava descalibrada. A tinta verde te recalibra. Mas tem algo que você precisa saber. E isso é crítico. Tinta verde funciona para abundância material, dinheiro, oportunidades, recursos. Se você quer decretar cura emocional, use azul claro. Se quer decretar amor, use rosa ou vermelho suave. Se quer decretar proteção espiritual, use dourado ou prateado. Cada cor tem sua frequência. Cada frequência tem seu propósito. Florence Scovel Shinn criou uma tabela de correspondência de cores que ela manteve em segredo durante anos. Mas em 1938, 2 anos antes de partir, ela revelou para 7 alunos de confiança. E um desses alunos registrou. Eu vou te passar essa tabela agora. Mas só use se você entender que isso é um conhecimento sagrado. Não é brincadeira. Verde esmeralda, abundância financeira, prosperidade material, crescimento de negócios. Azul celeste, cura física, paz mental. Comunicação clara com o divino. Rosa suave, amor verdadeiro. Relacionamentos harmoniosos. Cura do chakra cardíaco. Dourado, sucesso profissional. Reconhecimento. Proteção divina. Violeta, transformação espiritual. Conexão com mestres ascensos. Sabedoria. Prateado, intuição. Sonhos proféticos. Limpeza energética. Laranja, criatividade. Alegria, motivação. Cada cor, uma porta. Cada porta, um aspecto da concretização. Mas Florence alertava. Domínio verde primeiro. Porque a prosperidade material é a base. Quando você tem a base, pode expandir para outras áreas. E tem algo que poucos percebem. Quando você escreve com tinta verde por 21 dias seguidos, algo muda permanentemente na sua frequência energética. Florence Scovel Shinn chamava isso de recalibração de abundância. Seu campo energético passa a vibrar naturalmente na frequência de prosperidade. E aí, você não precisa mais escrever tanto, porque você se tornou o decreto vivo. Mas guarde essa informação,
Porque vai fazer sentido quando você entender a lei da impregnação que Florence descobriu. Tudo que você toca repetidamente com intenção, você impregna com sua energia. Se você usa a mesma caneta verde durante 21 dias para afirmar abundância, essa caneta vira um objeto de poder. Ela fica impregnada com a frequência de abundância. Depois dos 21 dias, só de segurar aquela caneta, seu subconsciente já ativa o estado de abundância. Antes mesmo de escrever, isso é condicionamento energético. E Florence usava isso a favor dela. Ela tinha uma caneta verde que usou durante 10 anos. Aquela caneta era carregada com uma década de afirmações materializadas. Era uma ferramenta sagrada. Quando Florence estava muito doente, nos últimos meses de vida em 1940, ela chamou sua aluna mais próxima, a Mariana. Entregou a caneta verde e disse: "Essa caneta carrega 27 anos de manifestações. Eu a consagrei, eu a impregnei. Agora é sua. Use com reverência. Nunca use para o mal. Nunca empreste. E quando seu tempo chegar, passe para alguém digno." Mariana guardou aquela caneta como uma relíquia. E consta que ela materializou coisas extraordinárias usando aquela mesma caneta. Porque a ferramenta sagrada nas mãos certas multiplica o poder. Mas a ferramenta sagrada nas mãos erradas pode causar dano. Por isso Florence era tão cuidadosa sobre com quem compartilhava esses segredos. E eu te pergunto, você está pronta para usar esse conhecimento com responsabilidade? Porque tinta verde não é truque. É tecnologia espiritual. E tecnologia espiritual exige maturidade. Se você vai usar para a ganância, para o mal, para manipular, melhor nem começar. Mas se você vai usar para a prosperidade justa, para o bem, para servir, então você está honrando o legado de Florence Scovel Shinn. Agora vem a parte que vai selar todo esse conhecimento. O decreto mestre com tinta verde que Florence usava pessoalmente. Ela escrevia isso todo dia 1 de cada mês. E nunca faltou nada para ela. Eu vou te passar. Mas você precisa escrever exatamente como está aqui, com tinta verde, em um horário de transição. Com gratidão no coração. Eu agradeço pela circulação divina e infinita de abundância em minha vida. Tudo o que eu preciso vem até mim no tempo perfeito e da forma perfeita. Eu sou um canal aberto de prosperidade. Eu recebo, eu circulo, eu multiplico. Meus caminhos estão abertos. Meus bloqueios estão dissolvidos. A abundância flui para mim, agora como um rio que nunca seca e está consumado. Escreva isso, com verde, com amor. E observe o que acontece nos próximos 30 dias. Agora. Porque eu sei que vai ter gente que vai fazer tudo certinho e ainda assim vai demorar mais que o esperado. Eu preciso te passar o guia de solução de problemas que Florence criou. Ela chamava isso de diagnóstico energético. Quando um aluno vinha e dizia: "Florence, eu fiz a prática com tinta verde e nada aconteceu." Ela fazia 7 perguntas. Pergunta 1. Você sentiu gratidão genuína ou forçada? Porque gratidão forçada é bloqueio. O subconsciente percebe a falsidade e rejeita. Se você não consegue sentir gratidão real, comece menor. Agradeça por coisas simples, até a gratidão fluir naturalmente. Só então, escreva a afirmação grande. Pergunta 2. Você teve dúvida depois de escrever? Porque a afirmação com dúvida é como plantar uma semente e desenterrar todo dia para ver se germinou. Você mata a concretização. Se você escreveu e depois ficou pensando, será que vai funcionar? Você cancelou energeticamente. Florence ensinava, escreva e esqueça. Entregue ao divino. Solta.
Pergunta 3. Você está em falta com alguém? Porque se você deve e não paga, você bloqueia o recebimento. Lei da circulação. Energia parada em dívida não paga, cria bloqueio. Não estou dizendo que você precisa estar livre de dívidas para materializar. Estou dizendo que você precisa estar honrando seus compromissos. Pague o que puder, negocie o que não puder, mas não ignore. Pergunta 4. Você criticou a riqueza de outra pessoa recentemente? Por que criticar a prosperidade alheia? É, na verdade, um decreto contra a sua própria abundância. Se você vê alguém bem-sucedido e pensa: "Ah, deve ter roubado. Só pode ser desonesto." Você está programando seu subconsciente para rejeitar a riqueza. Florence Scovel Shinn sempre dizia: celebre o sucesso dos outros, porque essa celebração abre um canal direto para o seu próprio sucesso. Pergunta número 5. Você vive em um ambiente de escassez constante? Porque se você passa o dia com pessoas que só reclamam da falta de dinheiro, que vivem dizendo que tá difícil, que insistem que rico é ladrão, você está sendo bombardeado constantemente com uma frequência de escassez. A caneta verde sozinha não vence um ambiente tóxico. Você precisa proteger a sua frequência. Limite o contato com essa energia de escassez. Pergunta número 6. Você está querendo concretizar seus desejos para ostentar ou para servir? Porque a materialização focada apenas no ego é bloqueada pelo divino. Você pode sim querer abundância, pode querer conforto, pode querer segurança. Mas, se no fundo, tudo isso é só para provar algo para os outros, para exibir, para alimentar um ego ferido, o universo retém. Florence Scovel Shinn ensinava: quanto mais sua manifestação serve a outras pessoas, mais rápido ela acontece. Pergunta número 7. Você está agindo no mundo físico ou apenas fazendo suas afirmações? Porque afirmação sem ação é como rezar por pão. Mas se recusar a plantar o trigo, o universo te manda oportunidades, ideias, conexões. E você precisa agir sobre isso. A caneta verde abre a porta. Você precisa atravessar essa porta. Se você escreveu sua afirmação e depois ficou só esperando o dinheiro cair do céu, sem fazer absolutamente nada, você não entendeu nada. Materialização é cocriação. O divino, mais você. Florence Scovel Shinn aplicava esse diagnóstico e, em 90% dos casos, identificava o bloqueio. E quando o aluno corrigia, a materialização desbloqueava. Às vezes, em questão de horas, porque a caneta verde já tinha feito o trabalho energético. Estava só esperando o alinhamento completo. E agora vem a parte avançada, que Florence Scovel Shinn só ensinava depois que o aluno já tinha materializado pelo menos 3 vezes com a caneta verde básica. É o protocolo de amplificação tripla. Esse método multiplica o poder da afirmação verde em 3 camadas energéticas. Camada número 1. Afirmação verde da manhã. Você escreve a afirmação com a caneta verde entre 5 e 7 da manhã. Essa é a afirmação física. Você está programando o plano material. Florence Scovel Shinn chamava isso de ancorar a intenção. Você escreve, lê em voz alta, sela com um círculo verde e guarda. Camada número 2. Visualização. Verde do meio-dia. Ao meio-dia, você fecha os olhos por 3 minutos. Visualiza uma luz verde envolvendo você. E dentro dessa luz verde, você se vê já vivendo a materialização, já com o dinheiro, já com a oportunidade, já com a abundância. Você sente, você sorri, você agradece. Isso é programação emocional. Florence Scovel Shinn chamava isso de
impregnar o coração. Camada número 3. Declaração. Verde da noite. Antes de dormir, você segura a caneta verde com as 2 mãos, fecha os olhos e repete mentalmente 7 vezes. A abundância verde flui para mim agora. Você não escreve, só segura a caneta e declara mentalmente. Isso programa o subconsciente durante o sono. Florence Scovel Shinn chamava isso de selar no inconsciente. Essas 3 camadas juntas criam o que Florence Scovel Shinn chamava de cerco energético à materialização. Você cerca a manifestação de manhã, ao meio-dia e à noite. Não deixa brecha. E a manifestação vem mais rápida, mais intensa, mais completa. Florence Scovel Shinn testou esse protocolo com 19 alunos em 1934. Todos materializaram em menos de 21 dias. A média foi de 9 dias. Um aluno materializou em 36 horas. E Florence Scovel Shinn anotou: quando você alinha corpo, emoção e subconsciente na mesma frequência verde, você se torna um imã de abundância. E tem o caso de Roberto, que prova isso de forma impressionante. Roberto era analista financeiro, ganhava um salário fixo há 12 anos, sem aumento, sem perspectiva nenhuma. Em 1935, ele conheceu Florence Scovel Shinn e pediu ajuda. Florence Scovel Shinn ensinou o protocolo de amplificação tripla com a caneta verde. Roberto fez tudo certinho. Afirmação verde de manhã, visualização verde ao meio-dia, declaração verde à noite, durante 14 dias. No 15º dia, o diretor da empresa onde ele trabalhava chamou ele para uma reunião e ofereceu uma sociedade. Roberto passou de empregado a sócio. Sua renda multiplicou por 5 em apenas um mês. Mas o mais impressionante foi o que Roberto disse para Florence Scovel Shinn. Eu senti que algo mudou em mim no 7º dia. Eu comecei a ter ideias que nunca tinha tido antes. Comecei a falar diferente nas reuniões. As pessoas começaram a me ouvir de uma forma diferente. E Florence Scovel Shinn explicou: você mudou a sua frequência vibracional. E quando você muda a frequência, o mundo te responde de forma diferente. Isso é o poder real da caneta verde, quando usada corretamente. Não é só sobre atrair dinheiro de fora. É sobre transformar quem você é por dentro. E quando você se transforma, tudo ao seu redor se transforma também. E algo muito importante: não conte para todo mundo que você está fazendo isso. Florence Scovel Shinn ensinava que as afirmações são sementes. Sementes germinam no escuro, na terra, protegidas. Se você fica falando, você tira a semente da terra. Expõe a luz antes da hora, e ela não germina. Afirme em silêncio. Materialize em silêncio. Agradeça em silêncio. E quando materializar, só então, se você quiser, você pode compartilhar. E agora eu preciso te falar algo. Você acabou de receber um conhecimento que foi passado por Florence Scovel Shinn para pouquíssimos alunos ao longo de décadas. Esse conhecimento sobre a caneta verde, sobre cores sagradas, sobre rituais de materialização. Não está em livros populares, está em anotações pessoais, cartas, diários, que foram preservados e estudados profundamente. Esse trabalho de resgatar sabedoria perdida exige recursos, tempo, dedicação. Se este ensinamento abriu uma porta para você, se você sentiu que isso tem um valor verdadeiro, honre isso. O super obrigado ali embaixo é você ativando a lei da circulação. Florence Scovel Shinn ensinava: energia parada apodrece, energia em movimento multiplica. Quando você recebe conhecimento valioso
e circula gratidão de volta? Você cria um circuito de abundância e o universo multiplica. Você não é só um espectador. Você é parte de uma linhagem de buscadores que estudam, aplicam e espalham verdades espirituais. E juntos, estamos mantendo vivo o legado de uma mulher que dedicou a vida a ensinar prosperidade espiritual. Então, aqui está o que você faz agora, hoje mesmo. Você compra uma caneta verde. Pode ser em uma papelaria. Pode ser online, verde esmeralda, tinta líquida. Consagre ela. Deixe em água com sal por 3 horas se quiser. Ou simplesmente segure com as 2 mãos e declare: essa caneta é um instrumento sagrado de materialização. Eu a dedico à abundância divina e está consagrado. E hoje à noite, ou amanhã de manhã, faça o ritual. Escreva a afirmação, com presença, com gratidão, com fé, e guarde, e espere, porque o universo vai responder. Ele sempre responde à frequência certa, e a caneta verde é a frequência da abundância. Florence Scovel Shinn provou isso 312 vezes, e centenas de milhares de pessoas provaram desde então. Agora é a sua vez de provar. E escreva nos comentários: caneta verde. Só essas 2 palavras. Porque quando você declara publicamente, você ativa testemunhas espirituais. O universo ouve mais alto e você se entrega mais profundamente ao processo. Então, vá em frente. Escreva com tinta verde. E vamos juntos construir um exército de pessoas materializando seus sonhos com a frequência ideal. E se funcionar para você, por favor, volte aqui e compartilhe sua experiência, porque a sua vitória inspira outras pessoas. A sua materialização prova, de forma inequívoca, que o método funciona. E juntos, estamos comprovando que os ensinamentos de Florence Scovel Shinn são tão poderosos hoje quanto eram há 100 anos atrás. A verdade espiritual, essa não envelhece jamais. Ela apenas aguarda a cor certa para se manifestar plenamente em sua vida.